semana realmente começou, então, com a chegada dessa frente fria no sul do Brasil. Vamos fazer, então, um giro pelo país para saber como fica o tempo. Quem chega para falar tudo para a gente é o meteorologista da Climatempo, Vitor Tacal. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo depois das férias, viu? Antes da gente falar dessa frente fria, o que tem de destaque para hoje, principalmente para a região sul, hein? É um prazer estar de volta aqui, Kelly. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde também para quem está conosco. Pois é, destaque para a semana aí que começa já com o fim da onda de calor que afetou boa parte do centro e sul do país nos últimos dias, na última semana, bastante calor. E aí, com o avanço dessa frente fria e esse contraste térmico, esse encontro entre uma massa de ar fria com essa massa de ar quente que predominava sobre o país, tem-se essa condição para temporais e episódios de chuva forte, como foi possível observar ali em alguns pontos no estado de Santa Catarina e Paraná. A tendência no decorrer da semana é de que a chuva vá ganhando força, mesmo com a frente fria se afastando sobre o oceano. Então a gente vai ter uma circulação de umidade que vai condicionar, juntamente com esse calor que já ainda está presente na atmosfera, a formação de grandes áreas de instabilidade, sobretudo aqui sobre a região sudeste e também centro-oeste do país, Kelly. Ô, Vitor, mas só para a gente deixar claro, né? Quando a gente fala, nossa, vai chegar uma onda fria, o pessoal está achando que vai ficar frio. Não é bem assim não, né? Porque estava tão calor, é só uma trégua do calorão? Explica para a gente. Muito bem lembrado, Kelly. Então é bem legal pontuar sobre isso, porque assim como eu, todos estamos querendo saber quando que vai acabar esse calorão e quando finalmente vai chegar o frio. Infelizmente não vai ser agora. Mas, como você disse, com o avanço dessa frente fria, a gente vai ter justamente um alívio no calorão que a gente teve nos últimos dias. Então, as temperaturas ali que estavam na casa dos seus 35, 34 graus vão cair ali para a ordem dos 28, 30. Então, não dá para falar que a gente vai sentir frio. Ainda não dá para a gente tirar o cachecol e a do armário, mas em comparação com a semana passada, em comparação também com o feriado de carnaval, a gente vai sentir justamente esse alívio, esse refresco em comparação ali com os últimos dias. Olha, porque tá difícil. Eu moro em prédio, Vitor, eu olho pela janela, o que tem de gente dormindo com a janela aberta, claro que eu também, porque tá muito difícil mesmo dormir, né? Aí no dia seguinte todo mundo vem trabalhar ali complicado porque não dormiu direito. Então, realmente essa onda de calor castigou. Vamos ao seguinte agora, vamos dar uma espiadinha lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, para saber como é que tá o tempo por lá. Olha só, algumas nuvens, hein, Vitor? Temperatura agora 31 graus. Exatamente, então começo de semana ainda quente, abafado na capital mineira, Belo Horizonte ali com predomínio de sol entre algumas variações de nebulosidade. A gente tem condições sim para algumas pancadinhas de verão acontecendo ali sobre alguns pontos da cidade, mas não tem a expectativa de chuva forte. Esse início de semana em Belo Horizonte não deve nos reservar a ocorrência de episódios de chuva forte, mas sim pode cair aquela chuva no final de tarde, aquela pancadinha que mais serve para levantar o calor do asfalto do que para de fato aliviar o calorão. Ai, meu Deus, o calor do asfalto realmente tem chuva que esquenta, né? Em vez de refrescar. Será que isso vai acontecer na capital paulista? Vai chegar, olha lá, imagens ao vivo de São Paulo. Neste momento, a temperatura é de 26 graus, Vitor. Pois é, aqui na cidade de São Paulo, contrastando com Belo Horizonte, a gente tem condições para uma chuva mais significativa, Kelly. Hoje ainda não. Então hoje a gente tem chance para aquela pancadinha de verão se espalhando ali no decorrer do fim da tarde e aí também no período da noite, aquela chuva bem mal distribuída que acontece ali em algum bairro da cidade e no bairro vizinho não chove. Mas a expectativa a partir de amanhã e principalmente a partir de meados da semana, na quarta-feira, é de que os temporais voltem a ganhar força aqui na cidade de São Paulo, com chance, inclusive, Kelly, para fortes rajadas de vento, descargas elétricas e também com forte indicativa de que possa ocorrer também episódio de granizo em alguns pontos da cidade, sobretudo a partir de quarta-feira. Então, esse início de semana na capital paulista ainda bastante ensolarado, a expectativa de que a partir de amanhã as instabilidades comecem a ganhar força e aí se espalhando por toda a região. É bom ficar atento à previsão do tempo. Chuva de granizo às vezes prejudica, inclusive, os carros, né? Então tem que acompanhar tudo certinho essa previsão. Agora é aquele momento, né, que a gente passa a vontade de aproveitar a praia. Vamos lá para o Rio de Janeiro com imagens ao vivo do serviço de streaming Earthcan. Nesse momento, por lá em Copacabana, 29 graus, Vitor.
Pois é, Kelly, é até legal pontuar que eu aproveitei minhas férias de tanto ver Copacabana, aproveitei minhas férias para justamente ver se estava assim mesmo, então foi bastante calor no Rio de Janeiro. A expectativa é de que hoje ainda faça bastante calor e no decorrer da semana a chuva volte a ganhar força no Grande Rio. Então aquelas pancadas de verão que acontecem justamente por conta dessa entrada de umidade e também com o calor presente na atmosfera, vão ali alimentando a formação de nuvens carregadas. Então aquelas pancadas localizadas que devem novamente ganhar força a partir de amanhã, quando teremos um reforço na entrada de umidade aqui, tanto sobre o estado de São Paulo, como eu mencionei agora há pouco, como também no estado do Rio de Janeiro. E o mar parece calmo, hein? Tranquilo, teve dias de estar mais agitado. Exatamente, então a condição de mar é um pouco mais amena, um pouco mais calma, então o cenário perfeito justamente para os banhistas aproveitarem esse finzinho de verão. Vitor, conta pra gente a previsão um pouquinho para o Centro-Oeste. Bom, Kelly, então o Centro-Oeste continua assinalado e destacado justamente pelas pancadas de chuva que são ocasionadas justamente pela interação de calor e umidade presente na atmosfera. Então, principalmente agora, nesse início de semana, os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ficam sob condição de chuva forte, mas, novamente, aquela chuva forte localizada bem típica de verão. Gradativamente, ao longo da semana, essa chuva vai avançando para áreas do estado de Goiás. E aí, a partir de mais ou menos de quarta, quinta-feira, o Distrito Federal já deve registrar novamente a ocorrência de pancadas de chuva, sobretudo no período da tarde. Norte e Nordeste? Norte e Nordeste continuam com bastante chuva, então principalmente ali a região da costa norte do Nordeste, também a parte ali da região do Pará, continuam com muita chuva, então a gente tem a aproximação da zona de convergência intertropical que estimula justamente essa chuva mais intensa e mais contínua. Vale o destaque justamente ali para os estados do Pará e também Maranhão, que continuam com bastante água, e aí Belém, capital do Pará, registrou ali mais de 70 milímetros nas últimas 24 horas e tem a expectativa de mais chuva por vir. E aí, por outro lado, áreas do Sertão e Agreste Nordestino continuam com um tempo um pouco mais firme. A gente tem a circulação de ventos em níveis um pouco mais elevados da atmosfera, que condicionam justamente um predomínio de tempo mais firme. Então, principalmente ali interior da Bahia, continua ali com o tempo mais firme e ensolarado ao longo dessa semana. Olha, em épocas de mudança climática, né, são tantos impactos. Uma coisa é certa, né, Vitor? A gente tem que estar ligado na previsão do tempo, acompanhar os informes, porque realmente o impacto a gente sente ali na pele, né, no dia a dia, às vezes na saúde também, quando a umidade do ar fica muito baixa. Exatamente, então principalmente no verão, onde as coisas acontecem muito rápido, é sempre importante a gente ir acompanhando a previsão do tempo, isso porque justamente a previsão do tempo é atualizada diariamente e tem momentos que a gente atualiza ali, inclusive um período diferente do mesmo dia. Então é sempre a população se atentar, acompanhar não só nos veículos de comunicação, como também nas mídias sociais, onde a gente sempre acaba divulgando, e aí sempre que acaba acontecendo alguma coisa que vá contrastar com o que a gente vinha falando, a gente sempre vai prezar por informar a população e sempre manter todos informados a fim de salvar vidas, a fim de manter todos atualizados. É, por isso que a gente sempre deixa aqui no Conexão um espaço especial para previsão do tempo também. Vitor, muito obrigada, viu, pelas informações, uma boa tarde para você e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Até.